Meus irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens, a única mensagem. E nós, como igreja, nós temos uma visão muito interessante. Nós temos a visão que, se você olhar ali a porta, muita gente não percebe, mas quando entra tem a visão ali, irmãos. E ali está dito que somos uma igreja centrada no Evangelho. Nós entendemos que a única mensagem que deve ser proclamada, que deve ser ensinada, que deve ser exortada, que deve ser comunicada, é a mensagem de Cristo Jesus. Nós aprendemos isso. Sabemos a importância que é anunciar, revelar tudo que envolve, não somente para aqueles que estão de fora, mas a comunidade, a igreja é dependente do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vimos isso nas últimas mensagens, mas sendo a mensagem mais importante que o mensageiro, meu desejo é que nessa noite eu possa virar pó, para que somente Jesus seja anunciado aqui. Meu desejo é que a Escritura seja exposta, mas somente Jesus seja anunciado, proclamado. Nós vamos ser centrados no Evangelho verdadeiramente. E o tema da pregação de hoje é o Evangelho em nós. Como disse, nós sabemos que é uma importância a notícia do Evangelho, a mensagem, a boas novas do Evangelho. Nas duas últimas pregações nós vimos isso com mais detalhes. Mais do que saber que nós devemos nos relacionar com a mensagem do Evangelho, o que fica no nosso coração e a pergunta que pode soar para muitos de nós hoje e deve permear toda a pregação também: como eu respondo ao Evangelho? Sabendo que o Evangelho é uma boa notícia, a boas novas do Evangelho, como então eu me relaciono com essa mensagem do Evangelho? O tema da mensagem é o Evangelho em nós, mas como nós podemos nos relacionar com ela? Como um cristão de verdade, que ao ouvir a proclamação do Evangelho, a boas novas do Evangelho, a notícia, o advento de Jesus Cristo, como nós podemos nos relacionar com essa mensagem, essa doce e maravilhosa mensagem do Evangelho? E para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, o capítulo 1. Vamos estar lendo o versículo 1 ao versículo 6. Livro do profeta Zacarias, para quem não lembra, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Vai estar sendo projetado aqui atrás, quem não tem a Bíblia. Zacarias 1, do 1 ao 6. São apenas 6 versículos. Quem não tiver uma Bíblia e alguém estiver do lado, por favor, compartilhe, ajude. Assim diz o Senhor, no livro do profeta Zacarias, do capítulo 1, do 1 ao 6. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim Ele nos tratou. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Meus irmãos, imaginem o silêncio de uma geração que simplesmente esqueceu o som da voz de Deus. Não é novidade para muitos, mas o povo de Israel sempre foi o povo escolhido da antiga aliança, o povo escolhido para ser o povo de Deus. Mas aqui nesse contexto, durante 70 anos, o povo de Israel esteve exilado, separado na Babilônia. Então, 70 anos debaixo do domínio de uma outra nação, de um outro povo. No contexto de Zacarias capítulo 1, que nós lemos aqui agora, eles agora estão finalmente, depois de 70 anos sendo profetizados, eles estão finalmente agora voltando
voltando para Jerusalém, a tão querida e amada Terra Santa. É nesse mesmo período que nós vemos o Senhor se revelando também de forma contemporânea ao profeta Ageu, que tem aquele famoso versículo dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deus revela isso porque o povo, nesses momentos, ao voltarem para Jerusalém, a famosa Terra Santa, a terra que eles tanto queriam voltar, depois de estar tanto tempo longe, exilado, eles voltaram para Jerusalém e começaram a edificar casas, eles começaram a abrir negócios, construir novos negócios, eles até tinham uma rotina muito bem definida. Ou seja, voltaram para a vida normal deles, estava tudo bem estruturado, começando a se estabilizar novamente, voltar à terra que nós tínhamos, a voltar à glória de Jerusalém novamente, estavam motivados. Mas tem algo muito importante, sigiloso, que eles esqueceram. Então o Senhor lembra isso através do profeta Ageu. Eles estavam sem o templo do Senhor, porque o templo havia sido destruído na invasão babilônica. Estavam sem o templo do Senhor está em ruínas, está só as pedras do templo do Senhor. E pior, o povo, além de não se importar com o templo que está em ruínas, eles pareciam se esquecer da voz de Deus, não ser mais dependentes, ter um coração voltado para o Senhor. Como o salmista diz, infelizmente talvez as harpas de Israel estavam penduradas no salgueiro da Babilônia e ficaram lá. E podemos ver também no livro de Esdras, que também é contemporâneo. Quem sabe Zacarias, Ageu e Esdras são contemporâneos, mesma situação. Ele revela algo muito profundo, que sobre a casa de Deus, que a gente vê toda uma movimentação agora para poder, vamos agora reconstruir o templo do Senhor novamente. Já que o Senhor falou, já que o Senhor pediu, precisamos agora lançar os alicerces para poder reconstruir o templo novamente. E começa toda uma performance. Eles entenderam que precisamos construir. Então a gente começa a ver que os sacerdotes começam a se apresentar e vêm todos adornados, bem vestidos, começam a vir com essas trombetas. Os levitas, filhos de Asaf, eles começam com símbolos sonoros, louvarem ao Senhor, seguindo fielmente as instruções que o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei que esteve em Israel, instruiu a eles. Mas o interessante é que em Esdras 3:12 diz que depois de terem sido lançados os alicerces da casa de Deus, o segundo templo, muitos se alegraram. Porém, o texto diz que é muito sigiloso. O texto diz que os sacerdotes antigos, os líderes antigos, os mais antigos, eles começaram a chorar. E o final de capítulo 3 de Esdras vem dizendo que houve-se de longe gritos de alegria e gritos de choro ao mesmo tempo. É muito interessante o texto mostrar que somente os idosos choraram, porque os idosos sabiam de algo muito importante. Quando o Senhor é edificado um altar ao Senhor, eles sabiam que precisava ser manifestado a presença de Deus naquele lugar. Porque sempre quando Deus é edificado um altar ao Senhor, Deus, quando Ele constrói, Ele edifica toda a criação, e Ele vai criar o ser humano, no capítulo 2 de Gênesis, Ele tem o desejo, o Senhor tem o desejo de manifestar a sua glória. No capítulo 2 de Gênesis, no 7º dia, a gente entende que Ele manifestou sua presença descansando no jardim. Depois que Ele edifica algo, e constrói algo, Ele sempre manifesta a sua presença, a sua glória. É comum do Senhor manifestar a sua presença, a gente chama de presença manifesta. Quando o tabernáculo de Moisés foi construído, em Êxodo 40 diz que a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória manifesta do Senhor encheu o tabernáculo. Quando o primeiro templo foi finalizado por Salomão, o 1 Reis capítulo 18 diz que a glória de Deus encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam ministrar dentro do templo. Então os idosos, eles sabiam que depois de ter edificado a casa de Deus, o templo, começaram a reconstruir o templo do Senhor, faltava algo. Eles choraram por saber que faltava a presença manifesta do Senhor naquele lugar. O povo do Senhor, meus irmãos, o povo de Israel voltou para Jerusalém, até voltaram para a Terra Santa, mas voltaram para suas casas, mas os seus negócios, as suas rotinas, tudo estava
um acordo como eles desejavam, mas faltava algo. Faltava o principal, que era voltar-se para o Senhor. Podemos ver que nesse contexto, as ruínas não eram mais apenas de pedras, também era de almas e coração naquele período. Então, depois desse contexto, a gente entra na história aqui de Zacarias. É nesse cenário de cinzas, onde o povo está com apenas uma performance, onde estão querendo construir o templo, voltar às rotinas antigas, mas estão longe do Senhor. Então, Deus levanta um jovem chamado Zacarias. O nome dele significa Yahvé se lembra, o Senhor se lembra. É interessante que a gente pode ver com clareza nesse texto, nos primeiros versículos, que o Senhor ele lembra muito bem das suas palavras. No versículo 1, vem a famosa forma como Deus se revela para os seus profetas. A palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias. Eu acho incrível como o Senhor, Deus, ama compartilhar o seu coração. Ele compartilha o seu coração aos seus amigos, os profetas. Eu converso muito com o Edgar sobre isso, num pequeno grupo. A gente cita muito Amós 3:7, que Deus ele tem um desejo de se relacionar, de compartilhar a sua vontade, aquilo que ele vai fazer na terra, fazer os seus planos com os seus amigos. Aqui o texto de Amós 3:7 dizendo que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Aqui o profeta não é somente um ofício, o profeta nada mais é do que na sua essência um amigo de Deus. Deus tem o desejo de compartilhar o seu coração, os seus planos, todos os seus projetos aos seus melhores amigos. Quando a gente vê na criação, ao criar o homem, Deus ele reúne a Trindade e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus decide enviar um dilúvio para a terra, ele poderia simplesmente ter enviado o dilúvio, meus irmãos. Mas ele decide olhar para a terra e encontrar Noé e vai lá: eu quero compartilhar meu desejo, o que eu vou fazer, meus planos para Noé. Quando ele decide destruir Sodoma e Gomorra, ele poderia simplesmente ter destruído, mas ele decide ir lá e almoçar e compartilhar com Abraão, seu amigo. Quando Deus decide tirar o povo do Egito, ele simplesmente poderia ter tirado, mas ele decide se revelar numa sarça ardente a Moisés, a fim de revelar todos os seus planos. Eu acho incrível, que eu sempre falo que a Moisés tinha o título de amigo de Deus também, porque Deus conversava com Moisés face a face. Deus ele tem sempre o desejo de se revelar, de falar o que está no seu coração aos seus amigos. E a minha oração, meus irmãos, atualmente tem sido: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está fazendo em Campo Grande? O que o Senhor quer fazer na nossa geração? Não nos deixe de fora disso, Senhor. Não deixe a igreja do Calvário, a minha comunidade, de fora do que o Senhor está fazendo, os seus planos. Porque o que você quer fazer em Campo Grande, no Rio de Janeiro? Nós queremos saber também. Porque o desejo de Deus é sempre revelar os seus planos, o seu coração aos seus melhores amigos. Aqui nesse primeiro verso podemos ver o Senhor compartilhando o seu coração, os seus desejos ao profeta Zacarias. E no segundo versículo já podemos ver o Senhor revelando o seu coração, o coração do Pai que se ira por amor ao seu povo. O verso 2 vem dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. É importante entender que a ira de Deus aqui, meus irmãos, nesse livro, não é um descontrole emocional, não é uma ira pecaminosa como a gente está acostumado no nosso contexto. A gente se ira de forma pecaminosa, mas na verdade aqui é uma reação de santidade contra o pecado que aquele povo estava cometendo. Deus se ira com uma reação de santidade, porque o pecado destrói os seus filhos. E a história dos pais de Israel servia de uma espécie de aviso para essa atual geração que está voltando do exílio. O pecado ele não é apenas um deslize, mas é um apelo para o cativeiro, como se Deus estivesse Deus estivesse dizendo para o povo de Israel: é por causa da desobediência, por causa da desobediência de Israel, que seus pais foram cativos na Babilônia. O Senhor está exortando em santidade ao seu povo, porque Ele os ama. E quem não aprende com o erro dos outros, Israel, acaba cometendo os mesmos erros. Então o Senhor aqui nesse verso já está exortando em amor, em santidade. Mais uma vez, vocês precisam aprender, Israel.
E na primeira palavra que Deus coloca nos lábios do profeta Zacarias, mais uma vez não é um simples afago, não é uma brisa suave, não é um doce como mel, mas é um trovão, é um ultimato. O verso 3 vem dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim. Isso é brilhante, meus irmãos. Deus vem alertar e exortar novamente o povo, dizendo: não basta vocês estarem geograficamente em Jerusalém, a famosa Terra Santa, se o coração de vocês ainda habita nos pecados da Babilônia. Deus está dizendo: Israel, o tempo de brincar de religião acabou. O Senhor dos Exércitos está convocando o seu povo para um encontro que não aceita mais máscaras. Israel, chega de teatro, chega de encenação. O tempo de brincar acabou. Meus irmãos, quando a gente lê uma passagem como essa, não tem como a gente não pensar que nosso contexto, nossa geração, a gente está numa geração de cristãos extremamente performática. Uma geração que canta sobre Deus de nossos pais, mas pouco conhece os Deus de nossos pais. Uma geração que canta, que conta, estuda experiências de avivamento e sabe sobre o avivamento na rua Azusa, nos Moráveis, avivamento na África do Sul, em Asbury, mas poucos são verdadeiramente avivados. E sabem muito bem sobre teologia, conhecem muito bem a teologia de Deus, as escrituras, as palavras, mas poucos têm de fato experiências com Deus. A gente sabe muito bem contar a experiência que nossos pais tiveram, outros tiveram, mas nós temos tido poucas experiências com Deus. Até porque Deus não quer somente ser conhecido, quer ser experimentado. Nós somos uma geração extremamente performática. Uma geração que está de domingo a domingo na igreja, mas de domingo a domingo está afastando do Deus da igreja. Zacarias está profetizando para uma geração que retornou do exílio babilônico. Eles estão em casa, mas o coração deles ainda está muito longe, muito longe. O templo está em ruínas, a vida com Deus está um caco. Deus aqui nos revela que Ele não quer apenas a reconstrução de paredes de um edifício. Aqui Ele está muito mais interessado na reconstrução de pessoas. Sabe porque esse é o desejo de Deus, relacionamento com o seu povo. E no verso 3, vem dizendo o âmago, o centro da mensagem aqui, desse inicial do profeta Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, aqui, como eu falei, está o coração da mensagem. Deus mais uma vez está chamando: voltem para mim, Israel, voltem para mim. É como se estivesse dizendo para a igreja de Calvário, volte-se para mim, volte para mim. E se voltar para mim é uma essência do que o verdadeiro arrependimento para o Senhor significa. Porque só existe arrependimento verdadeiro, meus irmãos, quando nós decidimos voltar-se para o Senhor. Porque a gente tem uma definição muito apresentável sobre o que é arrependimento. A gente sempre lembra do termo metanoia. E realmente tem a sua profundidade, tem o seu significado. Mas eu gosto de para a gente entender as camadas mais profundas do que é o arrependimento. Porque realmente ele tem sua esfera intelectual, assim dizer. Porque você precisa também de reconhecer que está no caminho errado quando se fala de arrependimento. É você entender que, opa, espera aí, estou num caminho errado, precisa haver uma mudança. C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, tem uma frase que diz que se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Porque também age na esfera intelectual, para você entender que realmente o que eu estou fazendo, eu estou no caminho errado. Mas só entender não é o suficiente, meus irmãos. Precisa haver o emocional, o sentimento. Mas não é somente sentir um remorso, é sentir tristeza, uma profunda tristeza, segundo Deus, pela distância do Pai. O verdadeiro arrependimento gera um profundo desespero por estar distante da presença do nosso Pai. O cristão arrependido, ele não consegue viver uma vida de pecado que gera náusea, que gera nojo no Senhor.
O cristão, quando ele se arrepende, ele não consegue viver numa vida pecaminosa que contraria ao Deus. Saber que está distante do Pai. Mas interessante que não basta só ele ter um discernimento, saber que está no caminho errado. Não basta somente ter um sentimento de tristeza. Ele precisa também ter atitude. Que é aí que entra a metanoia de dar a volta. Nós precisamos saber o que precisa ser feito, nós precisamos sentir o que precisa ser feito, nós precisamos também ter atitude que precisa ser feita. Mas é dar meia volta, mas não é dar meia volta para lugar qualquer. Não é apenas sair da Babilônia, é voltar-se para Deus. E aí que é o ponto central de um verdadeiro arrependimento. Não é sair de uma Babilônia, é voltar-se para Deus. Não é somente voltar para a igreja. Meus irmãos, muitos voltam para a igreja, mas poucos voltam para o Senhor. Quando a gente pega essa essência, tudo muda. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento implica numa mudança de vida, uma mudança de mentalidade, é dar meia volta, é voltar-se para Deus. Não é voltar-se para Jerusalém, não é voltar ao templo, não é uma volta a uma religião, não é uma volta a um legalismo, não é uma volta à igreja, não é uma volta ao ministério, é voltar-se para Deus. O verdadeiro arrependimento nos faz nos retornar para Deus. Nós precisamos de voltar para Deus, não importa o quão longe você tenha ido, meu irmão. Não importa o quão profundamente você tenha caído no pecado, o Senhor está dando uma ordem para nós nessa noite. Voltem-se para mim. O verdadeiro arrependimento só é arrependimento quando nós voltamos para o Senhor. Quando se volta para Deus, olha o que o texto diz. Isso que é um incrível no verso 3, vem dizendo. Deus já dá a resposta para nós. Quando você se volta para Deus, Deus diz: eu voltarei para vocês. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. O Senhor se volta para nós. Pois esse é o maior desejo do nosso Pai. Como eu falei, Ele quer se relacionar com o seu povo, Ele quer compartilhar o seu coração, os desejos, os seus planos. Ele quer se relacionar com o seu povo. Então o Senhor volta para nós. Deus, como a palavra diz, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele ama ter amigos, Ele ama compartilhar os planos dele a eles. O verso 5: os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Meus irmãos, homens passam, os pregadores passam, os profetas passam, as gerações desaparecem, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela é imutável. O texto termina mostrando que os pais de Israel no cativeiro tiveram que admitir. Olha o verso 6. Como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Ou seja, Deus fez conosco exatamente o que Ele disse que faria. Porque, meus irmãos, Deus cumpre o que Ele diz. Deus não apenas deseja como os homens. Ele é rei. Logo Ele determina. Nesses 6 versículos que nós lemos aqui agora, é interessante porque a gente pode ver a soberania desse nosso Deus. O título Yahvé Sabaoth, que é Senhor dos Exércitos, aparece repetidamente, se não me engano, umas 5 vezes aparece nesse texto. Ou seja, aquele que nos chama ao arrependimento não é somente um conselheiro sugerindo uma mudança para nós. É como um comandante do universo exigindo mudança. É como aquele que está sentado no alto sublime trono, governando sobre toda a criação. É aquele que chama as estrelas pelo nome e sabe de todas as coisas. Ele é aquele que disse a Jó: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? É esse quem nos chama ao arrependimento. Ele determina. Que, meus irmãos, o nosso maior pecado não é apenas quebrar uma lista de regras desse Deus soberano, rei, glorioso, majestoso, que estabeleceu as suas leis. Então a gente pecou, que nos estrangeu. Não é só sobre isso, mas é tentar substituir Cristo por algo que a gente acredita que vai nos salvar. É um senso de justiça próprio. A mensagem do Evangelho, ela confronta o coração humano, porque ela revela que não existe neutralidade. Não é uma mensagem de acordo, mas ela é um ultimato.
E nós tentamos, de forma infeliz, encolher a cruz de Cristo, com esse falso senso de justiça. Nós tentamos nos defender, criando desculpas para não encarar a própria podridão do nosso pecado. Nós fingimos para manter aparências e uma imagem respeitável, enquanto o interior está seco e podre. Nos escondemos, ocultando a vida por vergonha, temendo que Deus ou os outros não nos aceitem. Nós exageramos, tentando parecer maior do que somos para ganhar uma certa atenção. Nós culpamos os outros, apontando o dedo para os outros na tentativa de fugir da responsabilidade. Nós minimizamos o pecado, tratamos o pecado como algo normal ou algo não tão ruim assim. E nessa cultura de performance em que vivemos, onde nós valemos o que nós produzimos, infelizmente transformamos até a fé em um desempenho. Mas devemos nos lembrar que o arrependimento do Evangelho não é pelo medo do castigo, porque isso nos levaria ao Monte Sinai. Nós seríamos igual ao povo de Israel, com medo de subir o monte e atravessar a nuvem, uma nuvem de raios, trovões e relâmpagos. Nosso chamado arrependimento não é para um medo de Deus, achar que se eu não me arrepender, então o Senhor vai me matar. Nosso chamado arrependimento é uma profunda tristeza por ter ferido o coração daquele que nos amou e se entregou por nós. Essa é a raiz do verdadeiro arrependimento. Eu saber que a minha vida de pecado, o pecado que eu cometo, de senso de justiça próprio, isso afetou, isso feriu o coração daquele que me amou e morreu e se entregou por mim. E quando eu entendo isso na verdade então me lembra e me leva à cruz do Calvário, onde tudo muda. O verdadeiro arrependimento perante Deus promete a entender que eu tenho um coração contrito, quebrado, mas que se volta-se para o Senhor, porque o meu pecado quebrou, feriu o coração, entristeceu o coração de Deus, e isso me leva à cruz de Cristo. 5 séculos depois de todo esse contexto de Israel em Zacarias, 5 séculos depois, esse mesmo trovão começa a ecoar na Galileia. O Senhor, mais uma vez, ele se volta para o seu povo. Como o texto de Zacarias profetizou: volte-se para mim, que eu voltarei para o Senhor. Mas agora, mais uma vez, o Senhor se volta para o seu povo. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, finalmente entra em cena, cheio de graça e de verdade. E ele não pede licença para a história. Como um rei, ele não pede licença, ele simplesmente proclama uma grande e forte mensagem: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a primeira mensagem de Jesus. Não é uma mensagem de eu amo vocês e vocês devem vir para mim como vocês bem acharem. Não, é arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O verdadeiro rei, ele invade a cena da realidade humana, dizendo: o reino está chegando. Vocês precisam se arrepender. O arrependimento de Zacarias, que Zacarias clamou, agora tem um rosto. Eu acho isso incrível. A fé que ele esperava agora tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. As cortinas do templo agora se abrem e nós nos encontramos entre os dois grandes anúncios. De um lado, ouvimos o eco de Zacarias nos portões de uma Jerusalém em ruínas, dizendo: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós ouvimos o brado do próprio Deus encarnado nas margens da Galileia, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Em toda a história do povo de Israel, a história de Jesus encarnado, ele está trazendo essa realidade nessa noite, nossos corações. Vocês precisam se arrepender. Essa é a verdadeira forma de se relacionar com a minha mensagem: arrependimento. Eu acho incrível o poder que tem quando nós olhamos para a cruz de Cristo, pois lá nós vemos o fim do nosso fingimento ou do nosso desempenho. Naquela sangrenta cruz, Jesus não morreu apenas pelo meu e os seus erros visíveis, meus irmãos. Naquela cruz sangrenta, ele morreu pela sua bondade morta. Aquela respeitabilidade moral
que você usa para se sentir superior aos outros. O arrependimento radical nos faz confessar: eu me arrependo não só dos meus pecados, mas da minha justiça própria. Há uma diferença crucial entre o remorso e o arrependimento no Evangelho. O remorso legalista, ele olha para a lei e diz: eu quebrei as leis de Deus, eu quebrei as regras de Deus. O legalista, ele olha para esse tipo de arrependimento: quebrei as regras de Deus, quebrei a lei de Deus. Mas o arrependimento que nasce da cruz, meus irmãos, ele olha para o Calvário e chora dizendo: eu quebrei o coração de Deus. O pecado deixa de ser perigoso e passa a ser repugnante, porque percebemos que cada ato de rebeldia feriu aquele que nos amou até o fim. E a única mensagem que fica nessa noite, meus irmãos, a única mensagem dessa série não é um convite para você ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um religioso melhor. Não é papo de pregador coaching. A solução não é viver melhor ou se esforçar mais. Isso a gente chama de moralismo, a gente chama de legalismo. A solução é uma metanoia contínua. É uma intimação para em Jesus você ser uma nova criatura. É nascer de novo. No Evangelho, Jesus toma o nosso pecado e Ele nos dá a sua justiça. Eu acho isso incrível. Ele é a nossa santificação, nossa alegria, nossa força, a nossa aceitação absoluta. Não obedecemos para ser aceito, obedecemos porque em Cristo já fomos aceitos a um custo infinito. O pecado deixa de ser atraente quando nós percebemos que cada ato fere aquele que nos amou até o fim e morreu na cruz por nós. Muitos de nós passamos a vida inteira tentando reconstruir templos ou os próprios templos. Tentamos levantar as paredes da nossa reputação. Rebocamos rachaduras do nosso caráter com obras, com boas obras, e decorar nossa vida com uma religiosidade vazia, vivendo uma vida totalmente plastificada, sem saber o que é verdadeiramente real, o que vem de Deus, o que não é, o que é religioso, o que é ativismo. Muitas vezes passamos uma vida inteira e achamos que isso é cristianismo, vivendo uma vida de uma encenação, uma vida de teatro, uma vida de máscara, nos relacionando muitas vezes com Deus como uma máscara, como um teatro. Do que adianta, meus irmãos, você estar dentro do templo do Senhor, se o Senhor não está dentro de você, se o Senhor não habita em você, meus irmãos? O que adianta ter voltado do exílio do mundo, mas ainda ser escravo dos pecados da Babilônia, ser escravo dos seus próprios desejos? O profeta Zacarias perguntou: vossos pais, onde eles estão? Eles passaram, o tempo deles acabou, mas o nosso tempo é hoje. O que precisa ser feito hoje? Você precisa se arrepender hoje, abrir mão hoje do seu coração, dos seus egos, dos seus projetos, dos seus sonhos, suas ambições, sua bondade performática. Que nós precisamos nos arrepender nessa noite e voltar-se para o coração daquele que nos amou. O que nós fazemos na nossa vida que fere o coração de Deus, não somente arrepender porque eu quebrei as leis de Deus, é porque eu feri o coração daquele que me amou e que me ama. Então nessa noite, meu principal convite é você vir e se aquecer no privilégio dessa redenção, é olhar para o Calvário. Ali o convite de Zacarias encontra uma verdadeira resolução. Naquela cruz, Jesus Cristo não estava apenas morrendo, Ele estava abrindo um caminho de volta. Ele se tornou o sacrifício para que eu e você não precisássemos ser consumidos por essa disciplina, por essa ira, por essa justiça de Deus. Ele foi abandonado pelo Pai, para que quando você desse o passo de arrependimento, encontrasse os braços de Deus abertos, correndo em sua direção. É como um pai que está no portão esperando seu filho. Quando nós damos o passo de arrependimento em Cristo, por causa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós podemos agora ver os braços do Pai abertos nos esperando. A marca de todo cristão é arrependimento. Aquela pergunta inicial que fica quando a gente pergunta sobre o Evangelho: como eu respondo o Evangelho? Como eu me relaciono com o Evangelho? Arrependimento e fé, meus irmãos.
Quer saber se alguém crê verdadeiramente em Jesus? Veja as marcas de arrependimento na vida dessa pessoa. A marca de um cristão é uma marca de arrependimento. Arrependimento e fé. Veja as marcas de um coração que tem fé e tem plena confiança em Jesus Cristo. O arrependimento não é o fim da alegria, mas é o portal para a vida eterna. O que você precisa abandonar hoje, meus irmãos? Quando você sonda o seu coração, você analisa o seu coração, onde você está fingindo, o que precisa abrir mão, o que precisa haver arrependimento nessa noite, meus irmãos. De fato, uma essência de arrependimento é machucar. O arrependimento dói, fere, porque o arrependimento vai de encontro ao nosso orgulho. Ele fere o seu orgulho, ele fere o meu e o seu orgulho e o nosso ego. E isso, meus irmãos, dói, não tem para onde fugir, mas cura, porque esse arrependimento nos une a Jesus. É o arrepender-se de mim mesmo, do que é das minhas práticas, do meu coração, do meu ego, do meu eu. Isso me faz me unir a Jesus, isso nos cura, meus irmãos. Então o convite nessa noite é: corra para Jesus. Corra para Jesus, meus irmãos. Como você está quão profundo você está no pecado, quão longe de Deus você está, estando dentro da igreja ou fora, corra para Jesus. O arrependimento verdadeiro é voltar-se para Deus, não é voltar-se para um legalismo, não é voltar-se para uma religião, não é voltar-se para a igreja, para um ministério, é voltar-se para Jesus. Jesus disse através do profeta Zacarias: voltem-se para mim, é para mim, então eu voltarei para vocês. Então o chamado é: corra para Jesus, igreja. Esteja constantemente correndo para Jesus, para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a única mensagem dessa série. Ele é a verdadeira mensagem do Evangelho. Ele é o início, o meio, o fim. Como aprendemos na pregação da semana passada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo o que nós precisamos, Jesus é. Ele não vem trazer uma resposta, Ele é a resposta. Lembre-se disso, meus irmãos. Um coração arrependido, volte-se para esse caminho que é Jesus. Volte-se para a essência de quem Jesus é. E o que eu acho impressionante é que o seu amor é real, é grandioso, é maravilhoso. O seu amor, ele cruza as eras e nos encontra, vai de encontro a nós. Então, crer no Evangelho não é dar um salto no escuro, é lançar-se nos braços daquele que venceu a própria morte, por amor a você. Meus irmãos, nós vamos ter um momento de reflexão. Separe esse momento, meus irmãos. Como eu falei, a marca de um cristão numa igreja verdadeira, ela está em constante arrependimento, voltando-se para Cristo. Assim fala aqui na igreja, né, que o cristão ele volta uma vez para o Senhor e depois mais 1 milhão de vezes. É todos os dias, o tempo todo, nós voltamos para o Senhor. Então faça esse momento. Se você não faz isso há muito tempo, que esse momento de reflexão seja um momento que você abre o seu coração para Deus. Fale com o Pai, o que na minha vida, nas minhas práticas, nos meus desejos, está ferindo o seu coração, Pai. O que eu preciso me arrepender, me voltar-se para o Senhor, para que o Senhor volte-se para mim, para que eu possa ser realmente um amigo do Pai, um amigo a qual o Senhor não vai negar os seus planos, os seus desejos, o seu coração a nós. Faça isso nessa noite. Ore, reflita e peça a Deus. E depois nós vamos estar cantando uma canção.